Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Vamos deixar entrar mais algumas pessoas. Ok. Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Inodev, desta vez em parceria com a BuzzBeat. O meu nome é Joana Vinagre, sou consultora da Inodev e hoje estou aqui na qualidade de moderadora desta sessão. Começo por cumprimentar o CEO da BuzzBeat, Mário Alcântara. Olá, Mário. Alô, Seja viva. muito bem-vindo. E também o CEO da Inodev, João Cabral. Muito Olá. obrigada, João. Obrigado. Que serão, portanto, os nossos oradores de hoje. No final desta sessão vamos ter uma fase de perguntas e respostas, pelo que peço desde já que vão escrevendo as vossas questões aqui no chat, no bate-papo. Entretanto, lanço também aqui o desafio para nós irmos conhecendo a plateia, que nos deixem aqui qual é que é o vosso setor de atividade, qual é que é o vosso papel na organização, para irmos também interagindo. E para melhorarmos a qualidade desta sessão, peço também que, por favor, permaneçam com os microfones e com a câmara desligados. Se pretenderem intervir, utilizem a ferramenta para colocar a mão no ar ou deixem mesmo aqui escrito no chat e nós no final da sessão daremos essa oportunidade, está bem? Quero só então reforçar que no final desta sessão iremos disponibilizar um link para poderem ter uma sessão de consultoria gratuita com a Inodev e com a BuzzBeat sobre este tema de hoje, transformação digital em tempos de Covid, e claro, iremos também disponibilizar o vídeo do presente webinar. Portanto, passo então a palavra ao Mário Alcântara. Mário. Obrigado. Olá a todos, muito boa tarde. Eu vejo aqui alguns nomes conhecidos, que é sempre bom ter caras conhecidas numa sessão como estas. Este é realmente um tema muito interessante. Até da minha perspectiva, tenho observado nos últimos 2 meses uma alteração incrível na maneira como as empresas têm reagido a este confinamento e claramente numa necessidade de responder ao mercado que não pode estar fisicamente convosco. E de certo modo isto tudo acelerou muito certas decisões que têm a ver com a entrada no digital das empresas no mercado. Para hoje, o que é que nós temos reservado e que queria partilhar convosco e juntamente com o João Cabral da Inodev nós vamos estar aqui a discutir estes temas. Primeiro, acima de tudo, como é que tudo isto do Covid, como é que este confinamento, como é que estas alterações de comportamento mudaram o ambiente das empresas e, acima de tudo, o ambiente do negócio. Fazer aqui um pequeno, vamos chamar um wrap-up de temas, mas que realmente sentiu-se muito, e no caso particular da BuzzBeat, nós somos uma empresa na área da estratégia de marketing digital e trabalhamos com empresas de várias dimensões e estamos logo no início do processo em que ouvimos tudo o que está a acontecer, vimos os resultados, olhamos para a analítica e depois com o know-how que temos também da indústria acaba por nos levar aqui a uma série de variáveis que são muito interessantes e eu quero partilhar convosco. Depois, o que é que isto tudo se gerou em termos de tendências? Que áreas é que também estão a surgir nessa sequência? Que pode ser interessante para vocês, até inclusive para tomarem algumas decisões e sentirem para onde é que o mercado está a ir. É óbvio que a informação ainda é toda muito fresca, ainda não há estudos tão densos assim que nos permitam tomar decisões baseadas em grande informação, mas já se começa a ter bom feedback do mercado e sentir-se quais é que são os próximos passos que podemos dar. Por fim, e acho que o bem principal que vos traz aqui, talvez dos temas mais importantes, é como é que se começa uma transformação digital de uma empresa. Por onde é que se deve começar? Isto parece ser uma coisa que pode ser complicada, pode ser de uma dimensão incrível, mas também pode acontecer em pequenos passos, e é isso que eu vou partilhar, para, de alguma forma, terem aqui quase um mapa da estrada que puderem picar e seguir e garantidamente dar o primeiro passo. Depois, por fim, o que é que isto tudo tem a ver? Se vocês fazem agora esta transformação, se vão começar a dar este passo, o que é que isto pode ter de consequência a longo prazo, se essa tem alguma? Bom, é isso que eu vos vou contar e que conto convosco estarem connosco durante esta próxima hora para falarmos. Por fim, e por falar em falarmos, temos aqui um espaço reservado para perguntas, para respostas, para tudo o que queiram pôr. Nós teremos o maior gosto em estar aqui convosco e responder. Temos uma sessão mais ou menos de 1 hora. Obviamente teremos aí aqui, eu penso, entre 15 e 20 minutos para conversarmos, o que já dará pelo menos aqui algum espaço para algumas questões. Eu se calhar ia começar, João. Tens mais alguma coisa que queiras acrescentar neste momento? Não, perfeito. Vamos a isto. Boa, ótimo. O primeiro ponto que queria falar convosco claramente é
como é que tudo isto mudou este ambiente das empresas e do negócio. Vamos ser práticos e realistas. Muito mais pessoas online, o que significa mais inventário, ou seja, mais olhos a quem mostrarmos informação, mais olhos a fazermos publicidade online, mais olhos para que o nosso post no Facebook seja visto ou que o nosso site apareça numa pesquisa. Há uma realidade que foi incrível, a quantidade de pessoas online disparou. Não que elas já não tivessem acesso à internet, passaram a estar muito mais tempo online. E isto, para quem comunica, claramente representa este tal maior número de inventários, mais pessoas. Depois aconteceu outro fator que tem a ver com as decisões. As decisões, curiosamente, foram todas suspensas, mas sentimos que elas não foram canceladas, elas foram particularmente adiadas. Eu dou-vos um exemplo muito engraçado. Se vocês forem ao Google Trends e procurarem por compra de carro, vocês vão verificar que em maio, peço desculpa, não é neste caso em maio, não, em abril, a procura estava completamente flat cá em baixo. Ou seja, as pessoas não queriam sequer pensar em comprar carro. E comparado, por exemplo, ao mês de abril ou maio do ano anterior, é completamente um disparate. Quer dizer, é mesmo, não há qualquer procura, não há qualquer desejo de comprar um carro, mas em abril do ano passado, claro que sim, havia o ritmo normal do mês de abril para a aquisição de viaturas. O que é que acontece em maio com o início do desconfinamento? Se vocês forem lá verificar, a semana passada, e esta em particular, a procura disparou de tal maneira de carro, não quer dizer que as pessoas o comprem já, mas a consideração manteve-se, que é superior num primeiros 15 dias de maio aos 15 dias de maio do ano anterior. Obviamente nós sabemos, por experiência, que o que as pessoas procuram depois tomam a ação. A grande questão, e aqui não sei responder, confesso, é quanto tempo é que vai demorar entre a procura e a aquisição da viatura. Daquilo que eu tenho ouvido no mercado, e eu trabalho muito com a indústria automóvel, posso dizer que tem sido até curiosamente mais positivo do que se estava à espera. Agora, entre a procura e depois a ação, vamos ver qual é que vai ser este gap que vamos adquirir. Mas, na realidade, o que sentimos é muito isto. Houve um adiar de decisões. Agora, houve aqui um detalhe curioso, e se calhar se alguns de vocês trabalham em digital devem ter sentido isso. As pessoas não estavam com vontade de interagir. Tudo que eram conteúdos de gatinhos, de cãezinhos e de bebés, as pessoas faziam like. Tudo que eram temas sobre Covid e confinamento e receitas para fazer pão, também. Mas pouco mais coisas as pessoas reagiam. Qualquer marca tinha imensa dificuldade em ter as taxas de interação, em particular nas redes sociais, que tinha no passado. Eu digo no passado, digo em janeiro, digo até inícios de fevereiro. Mas há um ponto aqui muito importante. Curiosamente, não quer dizer que as pessoas não estivessem atentas. Elas simplesmente não estavam com vontade de interagir. Porquê? Porque não iam tomar uma decisão. No entanto, sabe-se, já de passadas crises, que as empresas, as marcas, as entidades, e quando falo entidades, até falo de profissionais, por exemplo, consultores independentes, pessoas que deixam de comunicar nesta altura, vão ser esquecidas posteriormente. Porque isto tem sempre um ciclo, e no regresso do ciclo, as pessoas, se não comunicaram durante um período de maior dificuldade, vão ser esquecidas. O que tornou-se isto uma vantagem para muitas empresas que souberam aproveitar este momento de confinamento para reforçarem o seu posicionamento. Claro que as marcas de segurança, como as grandes marcas, as EDPs, as Vodafones, as Meus, etc., Altice neste caso, todas elas trabalharam, como sempre, são marcas conforto, são líderes de mercado, têm que lá estar, é obrigatório para elas lá estarem. Porquê? Porque no regresso as pessoas vão continuar a acreditar nelas e a estarem próximas delas, mas mesmo marcas de muito menor dimensão, ao estarem presentes e aproveitarem dinamizar toda esta experiência, acabaram por fazerem parte de um leque de decisões que se calhar sem fase de confinamento não seriam. Pensem vocês, ponham-se vocês nesse lugar. Vocês imaginem que iam... Voltamos ao exemplo do carro. Se calhar iam considerar um ou dois modelos, duas marcas diferentes e de repente não tomaram a decisão. Toda esta situação aconteceu. E começaram a ser impactados com comunicação de outra marca que se calhar nunca pensaram nela, provavelmente nunca a consideraram no portfólio de opções, mas como ela comunicou convosco durante este período, passou a fazer parte do vosso tempo de antena, permitam uma expressão. Ou seja, vocês eram um inventário para eles, vocês nem iam reagir, mas aquela marca entrou na vossa cabeça. Que gradualmente, agora que vão começar a tomar decisões, ela se calhar passa a fazer parte da vossa consideração. Por isso, mais uma vez, não houve interação, mas sentiu-se claramente, e eu falei da indústria automóvel como uma indústria mais acessível, acho que a qualquer um de nós, pelo conhecimento, outras indústrias viram este resultado a acontecer da mesma forma. Ou seja, começando a aliviar este período de confinamento, sente que as pessoas estão a regressar àquilo que estavam à procura numa fase primária. Depois, aconteceu outro fator muito complicado. Os canais tradicionais de negócio ficaram completamente suspensos.
Eu conheço casos de empresas que viviam de fazer negócios em feiras e que perderam completamente os canais de angariação de clientes. E tornou-se extremamente difícil para elas. Agora, por outro lado, nós sentimos, na perspectiva do consumidor, percebemos claramente que o aumento da compra online disparou e aconteceu um fenómeno muito engraçado. O risco de comprar online diminuiu, não porque ele deixou de ser menor, mas porque as pessoas passaram a ter menos medo nessa abordagem. E é muito engraçado ver este detalhe, porque se nós olharmos em vários estudos sobre o seu comércio eletrónico, em particular em Portugal, muitas das razões que as pessoas não compram online é um pouco este receio de fazer a compra online. Agora, se há uma variável de sucesso no comércio online, quando eu monto um projeto de comércio online, é oferecer algo que fisicamente está distante do consumidor. Porquê? E de certo modo, permitindo que a compra online simplifique a vida dele. Ora bem, nós em confinamento estávamos distantes até da Nossa Senhora da Padaria, que era do fundo da rua. O que significa que, de repente, dizíamos, ok, eu não tenho acesso a nada neste momento. E aí o e-commerce veio claramente combater essa situação. Portanto, isto foi mais um elemento importantíssimo que mudou aqui o nosso ambiente de negócio. Claramente há setores que esses sim tiveram dificuldades e estão a ter dificuldades inacreditáveis. O setor da aviação e do turismo não tem propriamente grande opção, ou seja, não há aqui digital que os resolva o transporte ou o alojamento. A restauração, alguns deles conseguiram, se calhar até aqueles que já faziam entregas, conseguiram, eu diria, uma pequena percentagem, procurar pelo menos compensar alguns custos com a entrega ao domicílio, mas outros setores viram o seu negócio suspenso, porque claramente os seus canais também deixaram de funcionar. Agora, é engraçado verificar que houve outras empresas que foram muito, muito rápidas a encontrar o seu espaço neste momento. Isto foi a oportunidade de ouro delas, porque de repente passaram a ter o mercado delas disparou. Porque se calhar tinha uma pequena percentagem de portugueses que compravam online e essa pequena percentagem passou a ser uma grande percentagem. Isto eram empresas que já vinham a trabalhar toda a sua transformação digital já há mais meses, se calhar há anos, e para isto foi quase a prova que foi bom este investimento. Agora, também vimos o outro lado, e eu falo por mim, eu não há dia que não receba um telefonema de alguém que tem uma empresa, e acreditem, das mais variadas dimensões, desde pequenas empresas de locais de confecção alimentar, até grandes empresas de indústria pesada, de repente disseram, ok, todo este nosso plano digital, se calhar temos que pôr o pé no acelerador, porque de outra maneira nós vamos perder completamente toda a oportunidade de negócio. Por isso... Olha, deixa-me só introduzir aqui uma nota que eu acho que também é muito interessante e complementa, que é, há aqui uma morte em termos de modelo de negócio, que é a morte do modelo do just-in-time. O just-in-time obriga a cadeias infinitas, muito rápidas, sem estoque, e o que se mostra é que esse tipo de cadeias são absolutamente vulneráveis. Uma das coisas que também podemos suprir esses estoques é com nova informação e, portanto, o processo da transformação digital, mesmo na questão do B2B, pode ter aqui um impacto muito grande na revitalização e substituição de cadeias de valor que são demasiado compridas e, como a gente viu, ficou completamente vulnerável face ao problema do transporte e do fecho das fronteiras e isso tudo. Desculpa. João, ainda bem que trazes esse tema, porque eu mais à frente vou falar de dados, mas se há algo que a transformação digital pode trazer a uma empresa, são dados. E hoje em dia nós temos, felizmente, ferramentas de inteligência artificial, de machine learning, que através desses dados nos podem dar com uma precisão inacreditável uma premeditação de mercado, o que nos permite, se calhar, fazer estocagem ou outras metodologias de gestão depois da entrega, não são just in time, mas são ainda melhor. Na prática são preditivas e conseguem-nos aqui gerir uma série de informação. É óbvio que um processo enquanto Covid é uma surpresa para todos e não vale a pena estar a dizer aqui que se antevia isto. Serve de aprendizagem de percebermos que temos que reagir muitas vezes rápido ou termos aqui um investimento a longo prazo que possa usufruir disso. Eu acho que trazia aqui, João, este gráfico que tu me trouxeste e que eu partilho aqui, que acho que é muito interessante verificar, é que nós temos aqui dois universos, os potenciais prejudicados, e já falámos deles, turismo, aviação, automóveis, construção. Há aqui uma série de elementos que foram claramente prejudicados, mas depois há outros que, de repente, agarraram isto para criar aqui uma alavancagem inacreditável no seu negócio e claramente encontramos as tecnologias de informação, o e-commerce e a saúde e a alimentação. E curiosamente, Mário, a agricultura, que é uma coisa interessante. A agricultura está a encontrar um novo espaço nesta nova sociedade
que já não tinha, que já só tinha tido pai no século XIX, uma coisa assim. Por uma razão muito curiosa também. Certamente existiram outras, mas uma das que eu conheço, porque nós trabalhamos com duas empresas grandes na área da distribuição alimentar, é que de repente há uma possibilidade aqui de encurtar alguns canais, gerando maior margem para a própria agricultura, coisa que eles não têm. É muito interessante. Em relação à educação, aconteceu um fenómeno híbrido, e eu já vou falar isso um bocadinho mais à frente, mas a educação obrigou-se a reinventar-se. Agora, isto está a deixar marcas muito positivas, curiosamente, para muitas empresas que conseguiram reinventar-se corretamente. Eu já vos vou falar disso um bocadinho mais à frente. Na prática, quando falamos deste ambiente, o online passou a ser a única opção de gerar negócio e dar alguma continuidade aos serviços. Agora, também provou àqueles que investiram na tecnologia, investiram numa transformação do seu negócio para poder estar no online, provou que realmente esse passo compensou. Isto foi um acelerador. Isto iria acontecer, se calhar iria demorar mais tempo. Isto claramente acelerou. E a vantagem é que quando há uma mudança, claramente nada volta ao que era anteriormente. Esqueçam. Eu costumo brincar e costumo dizer que isto é o fenómeno do imigrante. Não sei se conhecem o fenómeno do imigrante. O fenómeno do imigrante é aquele imigrante que sai do seu país enquanto adolescente, ou se calhar com 18 anos, e volta passado 10 anos. E acha que quando volta, os amigos são os mesmos, as conversas são as mesmas, tudo o que aconteceu é o mesmo, porque ele voltou ao mesmo sítio. Só que passaram 10 anos. E o que é que acontece? Tudo mudou. E é o que vai acontecer numa crise deste ano. Nós, na realidade, ficámos aqui 2 meses confinados, muitos de nós nem mexemos no mercado, e agora, quando voltamos, queremos que seja tudo igual ao que era em fevereiro. Não vai ser. Agora, eu também não sinto que seja... Vamos ter aqui um problema económico, mas esta transformação do negócio e do mercado pode trazer aqui excelentes oportunidades para muitas das empresas. E isto leva-nos a um segundo ponto. Então, tudo isto aconteceu em 2 meses, que é incrível, 2, 3 meses. Por onde é que caminhamos? O que é que nós podemos ver aqui? Onde é que eu posso talvez me concentrar mais? Bom, a digitalização dos processos é prioridade. Sente-se claramente que as empresas que não estão a conseguir digitalizar processos têm que o fazer rapidamente. Muitos processos que passam por contacto telefónico, processos que passam por contacto pessoal, até questões internas como o teletrabalho, são prioritárias e isto acelerou toda essa necessidade. E isto leva ao detalhe, por exemplo, dou-vos aqui 2 exemplos. A venda online de carros, que é algo que já se fala há algum tempo, hoje é uma realidade. Durante este período de Covid, algumas marcas foram vender carros, foram fazer demonstrações online de carros com um imenso sucesso, com uma adesão inacreditável. Eu tenho a ideia, por exemplo, o caso da SEAT e o caso da Kia, que fizeram isso. E tanto pelo feedback que eu obtive, com um sucesso incrível. As pessoas aderiram à experiência de, ok, eu não estou presencialmente num espaço físico, mas pelo menos posso aumentar o meu conhecimento sobre o produto que eu quero adquirir. E isto passou a ser uma experiência incrível. E depois, fenómenos como a formação à distância. Eu dou formação em vários sítios, mas há uma escola em particular que trabalhou muito bem a transformação dos seus cursos presenciais, que eram em Lisboa, para cursos online. O que acontecia nos cursos presenciais em Lisboa eram cursos com horários pós-laboral e laboral, com alunos que residiam em Lisboa. Tínhamos alguns alunos brasileiros que estavam a viver em Lisboa, ou que vinham a Lisboa tirar o curso, mas os restantes eram todos aqui da nossa grande área de Lisboa. O que é que passou a acontecer? Se eu posso-vos dizer que uma das últimas aulas que eu dei, eu tinha alunos do Catar, de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, do Norte de Portugal, do Sul, dos Açores, porque era uma ação online. E, na realidade, existe sempre aquela ideia, mas e o e-learning? Então as pessoas não optam pelo e-learning em vez de estar a ter que aturar um professor? Não. O e-learning é uma forma de formação, aquele processo normal de eu ver um vídeo e ter ali assessments e poder responder, mas ter um professor que fala com eles durante 3 horas, 4 horas, está disponível em tempo real, à medida que dá uma formação, ter uma experiência quase de sala, em que os chats existem, em que as pessoas entram a bordo. Tudo isso cria uma nova experiência. E é tão engraçado ver que, de repente, aquilo que foi uma alternativa para a escola de formação não parar, transformou-se num novo canal de negócio que vai continuar com a mesma força que os presenciais vão começar agora, em princípio só em setembro, mas que vão arrancar também. Portanto, como podem ver, às vezes estas transformações, estas necessidades rápidas também criam novas oportunidades de negócio. E são bons exemplos do que pode vir aqui a acontecer. E outro ponto importante é que havia muita resistência. O mercado, e vamos falar de Portugal, e é sobre isso que aqui estamos hoje, o mercado português tinha por natureza uma resistência muito grande ao online. Exceto um grupo de pessoas mais acessíveis, as pessoas não queriam comprar online. A ideia de um curso online era complicada, a ideia de ter uma call era uma coisa estranha, a ideia de subscrever um serviço na internet não era tão linear, mandar documentos pelo e-mail, fazer WhatsApps, tudo isto parecia uma coisa para muitos dos portugueses estranho.
de repente não tinha outra hipótese. E aqui passámos a ter aqui, estas barreiras deixaram de existir e não vão voltar a existir, porque as pessoas experimentaram e correu bem, felizmente. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Em termos de tendências, muito rapidamente. Maior disponibilidade de processos digitais. As pessoas, para adquirir serviços, produtos, vão perceber, e o que será sempre o caminho, as empresas vão cada vez mais disponibilizar essas soluções. Depois, há um outro ponto muito importante. Tudo isto, a transformação digital, não é só tecnologia. O User Experience Manager, muito conhecido pelos hotéis, pelos museus, por empresas de serviços, hoje em dia exige, e diria que isto é um chavão destes últimos meses, o XM, porque realmente eu tenho que usar a tecnologia para criar uma experiência de marca. Eu tenho que garantir que aquilo que eu reproduzo, que aquilo que eu já apresentava até se consigo melhorar e construir uma experiência ao meu cliente. Isto do digital, criar uma experiência é muito importante, porque passa por um acompanhamento mais personalizado, passa por conseguir contactar com a pessoa no momento certo, passa por exceder a expectativa dela. Tudo isto engloba-se neste XM. Depois, temos um outro lado muito engraçado, que é, de repente, surge aqui um outro conceito, que é o Service Stacking. Acima de tudo, porque com a entrada de tantas empresas online, muitas delas presas pelo preço, de repente vêem-se à distância de um clique serem comparadas. E empresas que trabalham commodities, trabalham produtos que o preço é fulcral, se não apostarem no service stacking, que não é nada mais nada menos do que, além de oferecer o produto ao preço, que terá que ser o preço justo, oferecem um grupo de serviços adicionais que podem criar a diferença. Exemplos. Se vocês são, por exemplo, uma cadeia de farmácias que vende online e fazem um especial agora para as barrigas de Covid, não sei se é o vosso caso, mas digamos que engordei uns quilinhos, não muitos, mas alguns. As farmácias estão na altura agora de vêm à praia, não sei se confinado ou não, mas vem aí qualquer coisa, vem sol, nós não queremos levar esta barriga de Covid connosco para a praia. Portanto, claramente, eu se for uma farmácia, posso fazer uma promoção de um conjunto de produtos para ajudar, pelo menos, a perder esses 2, 3 quilitos a mais. E o que é que acontece? Eu com isto, eu posso provavelmente dizer, ok, se tu comprares os produtos da minha farmácia, nós temos um guia que tem refeições para os primeiros 15 dias, que vai auxiliar. Ou incluímos uma consulta com o nosso nutricionista durante 15 minutos para um programa especializado. Ou oferecemos a entrega gratuita, que é uma coisa muito mais simples, ou uma entrega mais rápida com mais um bónus. Reparem, tudo aquilo que vocês, de preferência, possam criar digitalmente ou que tenha um custo muito baixo para vocês e que possa ser escalado com a venda online. Que possa repetir múltiplas vezes. E aí, eu de repente, eu estou a dizer, ok, eu estou a comprar o produto a este grupo de farmácias, que é um bocadinho mais caro, mas o que eles me oferecem tem tanto valor para mim, que compensa. Portanto, este service stacking é também uma tendência obrigatória que vocês tomarem este passo, ou que já estão online, têm que considerar. Depois, em que zonas de foco, em que áreas é que nós temos que nos concentrar? Bom, digitalização dos serviços, já tínhamos falado. Toda a jornada do cliente tem que ser pensada para ser digitalizada. O comércio online é fundamental para qualquer empresa que negocie vendas. A organização interna tem que ser disruptiva, tem que ser repensada. Eu vou-vos falar agora no próximo ponto sobre como transformarem a vossa empresa e vão perceber isso claramente. Não é só pôr um site bonito que faz tudo, é preciso pensar a estrutura da vossa empresa. Seja uma empresa de 5 pessoas, seja uma empresa de 500. É fundamental. Depois, podemos evoluir para a tecnologia de gestão de cliente, para a automação de marketing, ou seja, temos de ter sistemas que acompanhem toda esta relação. Eu dou-vos aqui o exemplo, por caso do Salesforce, que é uma ferramenta, como há muitas no mercado, mas é uma que tem vindo a crescer muito, até no mercado português, é uma ferramenta líder, que começa desde a gestão comercial do cliente, ao CRM, até modelos de automação de marketing que garantem que há sempre funis e fluxos e jornadas automatizadas que acompanham as decisões do cliente e que lhe mandam ao e-mail, ou que avisam o call center para telefonar, ou conseguem enviar uma mensagem, ou automaticamente propõem alterações àquilo que é o perfil do consumidor e oferecem alternativas, cross-selling, upselling, enfim, tudo isso pode ser preparado. Adicionalmente, o canal online é mais um canal para a angariação de leads. Mesmo quando isto tudo voltar ao normal, o canal online vai trazer esta capacidade. Tudo vai passar pela personalização da experiência. Ela já passa, mas passa a ser é fundamentalmente uma aposta. E depois, aquilo que eu há pouco dizia em relação ao que o João tinha comentado, mas dados. Tudo isto gera dados em tempo real e que, se forem analisados corretamente, dá-vos aqui espaço para tomarem decisões e, de preferência, decisões acertadas com uma capacidade incrível de medir o resultado a um curto espaço de tempo. O que significa que vocês atuam, medem, pensam, refazem se for necessário ou mantêm. E isto é uma velocidade que mais nenhum meio vos permite. Dito isto, acho que o vosso interesse é, ok,
Mário, muito bem, falaste do que é que aconteceu, muitos de vocês sabem, sentiram-no na pele, portanto não há aqui grande novidade, nos ficamos todos a falar o mesmo nível de informação. Também, ok, dá para entender por onde é que estamos a caminhar, já deu para entender que eu estou aqui a evangelizar o digital, não é isso? Aliás, este tema é transformação digital, portanto é normal que eu evangelize o digital, mas acima de tudo, já deu para perceber que sim, que é importante investir em tecnologia, mas também é importante investir em pessoas, é importante investir em modelos de negócio e, acima de tudo, em uma grande experiência, porque senão não deixa de não ser só bits e bytes, desculpem a expressão. Agora, como é que então eu faço isto? Como é que eu dou o passo para a minha empresa, o meu negócio, esteja ele já numa fase avançada, esteja ele numa fase completamente a zero, como é que eu transformo digitalmente? E então, eu proponho-vos, para começar, o que é que não é, em partilhar convosco, o que é que para mim não é transformação digital. Primeiro ponto, oferecer um iPad à vossa equipa não é transformação digital. É um bom princípio, mas pode acontecer como aconteceu uma vez a um banco que que colaborei como consultor. Eles ofereceram iPads a todas as pessoas, mas não existe Wi-Fi por questões de segurança. Portanto, o iPad não deixa de não ser um excelente sítio para se escrever e tomar notas, mas não é propriamente uma boa transformação digital. E, aliás, oferecer iPads não é transformação digital. É bom, é um bom princípio, mas não é transformação digital. Outro ponto é, ok, eu até já tenho um site e tenho um formulário. Boa, isto também não é transformação digital. É só mais uma porta de entrada de informação. O que vocês depois fazem com essa informação, se calhar é um e-mail que é tratado tal e qual como se fosse um telefonema. Ok, não é mau, mas continua a ser transformação digital. Outra coisa que eu vejo muito nas empresas é, mas nós estamos nas redes sociais todas. Boa, espero que as tratem bem, espero que as tratem cada uma à sua maneira, porque estar a fazer um conteúdo e replicar por todas isso não é gerir bem redes sociais, isso é copiar conteúdos. É importante perceber que cada rede social tem o seu tipo de audiência e a sua predisposição para reagir às vossas mensagens. Uma audiência de LinkedIn não é a mesma audiência que um TikTok, claramente. Depois, acontece muitas vezes em empresas que vendem online e que se sentem que fizeram a sua transformação digital. Mas só fizeram o front, só fizeram a parte da frente. Porque depois, quando entra a encomenda, a equipa toda por trás, a estrutura toda da empresa estrangula. Portanto, ok, sim, e-commerce é interessante, é um excelente passo para muitas empresas para esta transformação digital, mas depois toda a equipa por trás da empresa não está preparada, não está dinamizada, não está sequer, nem sequer faz ideia o que é isto, vocês vão estrangular toda essa experiência e não é transformação digital. É um ponto que eu chamo a atenção e que, curiosamente, vejo muitas vezes acontecer. Na prática, a transformação digital, eu acho que este é o principal elemento de tudo isto, engloba toda a empresa. Exige que todos estejam lá e que estejam com vontade de mudar. Isto é assim, reparem, e não se esqueçam, os vossos clientes mudam e o vosso mercado muda completamente. Vocês vão ter que mudar. E eu sei que é difícil, às vezes, empresas de alguma dimensão, com administrações mais clássicas, que não sentem necessidade porque usam sempre aquela velha máxima de sempre fizemos assim. Eu sei que certamente muitos de vocês vão dizer que sim com a cabeça porque já sentiram isso na pele. Mas a realidade é que, tudo bem, vocês até podem ter parado no tempo ou não terem sentido necessidade porque o negócio sempre foi como business as usual. Mas se calhar agora este Covid acelerou-vos um bocadinho a necessidade de olhar para aquilo que é o que o vosso cliente quer e aquilo, acima de tudo, que a própria concorrência, alguma dela conseguiu ser um pouco mais rápida e está a inovar e está a transformar-se também. Portanto, é preciso haver este pensamento todo interno. Então, e como é que isto funciona dentro das empresas? Bom, antes de pensar em tecnologia, temos que pensar em cultura da empresa. Será que há vontade de inovar? Há vontade de procurar novos negócios? Será que existem aquelas pessoas, penso que conhecem o termo do velho do Restelo, aquelas pessoas que sempre fizeram a mesma coisa, que não querem mudar? Será que existe isso? Não conseguem alterar o registro? Outro ponto que eu tenho visto na transformação digital ser fundamental, existe vontade top-down, ou seja, o CEO, os administradores, o diretor-geral, o gerente, têm vontade de fazer esta mudança. Eles são os principais motores para que esta mudança aconteça. Não vale a pena, e eu já vi isso acontecer em várias empresas, há uma tentativa às vezes daquelas equipas do meio, até top, middle management das empresas, querem mesmo fazer mudanças, mas se não têm o aval da administração, se não têm o aval de um diretor-geral, eles não vão conseguir combinar a empresa toda para que isto aconteça. Eles se calhar fazem na sua área pequenas alterações, geralmente é o marketing ou o IT que tem este trabalho, mas mais ninguém depois colabora e estrangula todo este esforço. Por isso é importante haver uma cultura da empresa que aceite mudar. Depois temos um outro lado muito interessante, os recursos humanos na empresa. Há digitais nativos, quando eu digo digitais nativos são aqueles miúdos que nasceram com o iPad na mão, que hoje em dia têm se calhar 22, 24 anos de idade,
Será que esse faz parte da equipa? Eu tenho visto empresas que fizeram contratação de digitais nativos para as suas equipas e a diferença é significativa em resultados. Não porque eles sabem mais, eles sabem pouco, na realidade são júniores, mas conhecem muito bem a utilização dos meios, conhecem muito bem a dinâmica dos meios. E, acima de tudo, estando dentro da vossa empresa, dentro de uma empresa, eles conseguem descomplicar, às vezes, muitos medos que surgem dentro das empresas e que para eles conseguem facilmente dizer não, isso é fácil, não se preocupem, isso acontece. É assim que funciona. E simplifica e acelera o processo. Agora, nós também podemos ter muito aquelas pessoas que nós chamamos os digitais importados. Pessoas que, se calhar, aos 15 anos começaram a ter contato com a informática, com 20 anos já eram, e hoje em dia devem ter 40, 45, 50 anos. São pessoas que são muito digitais, mas são importados. Eles não nasceram no digital. No digital, quando eles nasceram, acho que nem sequer havia o Spectrum. Portanto, estávamos a fazer os primeiros computadores portáteis, os primeiros computadores domésticos, peço desculpa. Por isso, estas pessoas também podem ser muito interessantes, porque, de repente, estas pessoas podem ser os embaixadores digitais na vossa empresa e estas pessoas podem trazer aqui uma valência muito interessante. E depois, quando não as temos, há um plano de formação interno que considere metodologias, conhecimento ligado a tudo isto. Às vezes, uma boa formação em design thinking, uma boa formação em inovação, em processos ágeis de criação de projetos. Tudo isto ajuda imenso as empresas a acelerar este processo de transformação digital. Depois temos um outro departamento. Pode ser as vendas, entenda-se. As vendas pode ser um comercial, podem ser 500 comerciais. Eu tenho visto que os comerciais são provavelmente das entidades mais difíceis de se trazer a bordo de transformação digital. E normalmente isso acontece porque elas sentem-se ameaçadas. O novo canal para elas deixa-as totalmente desconfortáveis. E deixam-nas desconfortáveis porque, acham que o canal digital lhes vai tirar vendas, e às vezes vai. Outras vezes sentem que o ativo único, exclusivo que eles têm, que é o nome do cliente, que o que segura às vezes no emprego, de repente passa a estar num sistema, passa a estar de uma forma automatizada, do qual eles são só mais uma peça numa grande máquina, e isso deixa-os muito desconfortáveis. E não veem muitas vezes que este mecanismo de transformação digital pode aumentar a rentabilidade, pode-lhes aumentar a faturação. Obviamente também depende, por isso é que esta importância do top-down. É importante envolver as equipas de vendas na transformação, obviamente indexando as vendas também a que a transformação lhes possa trazer. Ou levá-los a ter outra capacidade através destes modelos. Por isso, é muito importante olhar para isto. Agora, há um outro ponto que também é relevante, que é relacionado às vendas, é fundamental terem uma visão muito clara do vosso funil. Como é que é gerada a oportunidade de negócio? Como é que ela entra no vosso circuito? Quanto tempo é que demora a acontecer? Quais é que são os principais desafios que fazem com que o negócio não aconteça ou que aconteça? O que é que vocês precisam de trazer a bordo? Como é que é todo este funil? Porque nós sabemos que é um funil, porque entram muitos clientes e só alguns realmente compram. Eu sabendo isto vai-me ajudar muito a mapear o que eu vou ter que fazer para a transformação digital. Esta visão é fundamental e tem que ser muito, muito, muito clara. Depois, temos um lado que fica sempre ali debaixo do capô, que é as operações. Será que temos um back-office que pode responder? Será que eles só terá procedimentos, eles conseguem ter capacidade de responder a tudo isto? Isto é a mesma coisa que eu montar-me num site online e as encomendas irem parar a uma equipa que, coitada, já é diminuta e que não tem qualquer capacidade de enviar mails. E que a única coisa que faz é receber encomendas e insere-as no sistema. E é mais um canal que vai entrar com um cliente um pouco mais exigente. Quer um follow-up, quer um equilíbrio, quer aqui toda uma série de coisas que têm a ver com a relação, com a tal experiência que eu há pouco falava, e de repente eu não tenho capacidade. Depois temos outras coisas mais sensíveis, como caso de limitações legais. O compliance, para muitas empresas, acima de tudo na área da saúde, na área de financeiras, nas áreas legais, é um processo complexo. Eu só comunicar num canal online pode criar-me aqui desafios. Ou mesmo se eu não tenho esses desafios, eu, por exemplo, tenho uma ASAI que vai claramente inspecionar o meu site. Vai perguntar e vai verificar se eu tenho políticas de dedução, se eu tenho políticas de preço, mesmo que tenha business to business. Isso é tudo um desafio que é importante terem atenção, não só naquilo que eu consigo. Deixa-me acrescentar mais uma coisa que eu acho que é muito interessante nisso, e nós ambos temos vários clientes na área da saúde, que é o compliance. O que pode acontecer basicamente é travar mesmo ou reduzir muito a velocidade da transformação. Uma das coisas que é preciso fazer é que hoje em dia o compliance tem que ser visto do ponto de vista estratégico, ou seja, se eu tenho que estar permanentemente a pensar, se eu um dia quiser vir a fazer isto, eu tenho que fazer a licença já e tê-las em stock, porque senão quando eu quiser fazer, não consigo. E isso é terrível, porque trava muito
a transformação digital. Desculpa, mas mas ainda bem que falas nisso, porque nós temos de estar muito atentos àquilo que vai acontecer ao mercado. Dou-vos 2 exemplos claros que mudaram completamente o panorama do digital. Um deles é o cartão de cidadão eletrónico, onde eu posso fazer uma assinatura eletrónica com SMS e de repente significa que eu posso assinar contratos. Se eu posso assinar contratos, posso subscrever créditos de qualquer valor através dessa chave. E isso foi tão disruptivo no negócio do crédito online que, de um ano para cá, eu posso abrir contas bancárias, eu posso... O compliance financeiro mudou completamente por um simples processo, obviamente do governo, mas que mudou. E temos de estar atentos, porque sabendo que isso vai acontecer, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro, isto sabe-se, vai permitir eu acelerar todo o meu processo em prol dessa inovação. Outra inovação é as receitas eletrónicas online. Neste momento, as farmácias portuguesas têm possibilidade de processarem receitas médicas e vender os produtos online ao cliente e entregá-lo em casa. Reparem, isto é uma inovação que faz com que uma farmácia online deixe de vender OTCs ou deixe de vender over-the-counter, produtos sem necessidade de receita médica, ou até aqueles produtos que nem sequer são OTCs, são os produtos mais quase para farmácia, para poderem vender medicamento. Se me perguntarem, eles têm margem aí, não têm margem, compensa? Eles têm a possibilidade de fazer um bundle. E online a pessoa é muito menos sensível em certas compras. Eles podem dizer, não, mas a pessoa não é mais sensível, a pessoa não faz comparações. Depende da maneira como eu lhe apresento propostas de valor. Voltamos outra vez ao service stacking. Voltamos outra vez à experiência do consumidor. Isso aí é isso que vai depois garantir que as taxas de conversão aumentam, que o cesto médio aumenta. Enfim, tudo isso depois é um mundo do digital. Agora, o marketing também é um papel importante na transformação digital e normalmente começa porque eles, nem sempre o marketing tem conhecimento suficiente dos clientes. Sabe quem é que é o cliente, sabe onde é que ele está, sabe como é que ele se comporta. Nem sempre tem esta informação, em particular no online. E depois, o outro ponto a seguir é, eles conseguem feedback do cliente, eles têm capacidade de estar constantemente a ouvir quem está do lado de lá. Porque isso é o ouro para quem trabalha em digital, para quem tem que tomar decisões muito rápidas. E depois, outro ponto importante é as experiências passadas. Há um erro que a maioria das empresas fazem, é registar as suas experiências para poder depois aplicá-las no futuro. Esquece essa informação, esquece. E o marketing tem, de certo modo, alguma responsabilidade nesse sentido. E depois tem também a responsabilidade de olhar para o que é que se passa à volta das empresas. O que é que a concorrência está a fazer? Para onde é que está a ir o mercado? Quais é que são as boas práticas? Será que eu consigo medir o impacto de tudo isto? Se há elemento que eu sinto que tem sido uma grande obstrução à transformação digital das empresas, é quem financia o projeto sentir onde é que vem o resultado. Ok, tudo bem, vou fazer uma transformação, vou pagar X mil euros para isto acontecer. Quando é que vai ser o meu retorno? Uma das entidades principais que tem que ter a capacidade de fazer um primeiro cálculo nesse sentido será claramente o marketing. Claro que as vendas também, claro que toda a máquina tem que o fazer. Mas o marketing, em teoria, será aquele que mais facilmente consegue grande parte desses números que vão justificar, ou não, esse investimento digital. Depois, temos um elemento que também não posso deixar de trazer, que é o IT. Há empresas que têm uma pessoa que é freelancer e que vai lá pôr os sistemas operativos a funcionar e passar o antivírus, mas há empresas que têm infraestruturas de IT gigantes que passam a vida a desenvolver sistemas de segurança e aquelas listas infindáveis que demoram meses a acontecer. Eu tenho um amigo que trabalhou num banco e ele dizia, pá, Mário, às vezes eu queria fazer uma alteração num site por causa de uma campanha que estávamos a fazer e aquilo iria para o IT dizia, sim, daqui a 6 meses nós fazemos isso, porque até lá temos um backlog gigante para as coisas acontecerem. Pois, convém ver qual é que é a capacidade do IT, se ele tem resposta, se ele não tem. Se a estrutura da vossa empresa até está montada, por exemplo, com serviços web, o que eu quero dizer com isto? Imaginem que vocês têm um gestor de recursos, um ERP, e eu agora quero passar para o online. Será que o ERP pode comunicar com o site online e atualizar, por exemplo, em tempo real os estoques e os preços? Será que eu sou uma empresa, por exemplo, que tem um serviço de pós-venda físico e eu posso ter um serviço web que permite ao cliente, por exemplo, submeter uma recolha de um computador avariado pela web e que comunica automaticamente com o serviço pós-venda, abra logo um fecheiro, um file para permitir um código de subscrição de serviço, por exemplo? Tudo isto tem a ver com a transformação digital. E o IT é um papel ativo aqui e perceber-se qual é que é a capacidade dele. E por fim, as metodologias. E já estou praticamente a terminar. As metodologias são importantíssimas porque as empresas, por vezes, não estão preparadas para inovar. Mesmo grandes empresas e empresas muito conhecidas não estão preparadas para inovar. Estão preparadas para fazer um negócio como sempre fizeram. E estão estruturadas para isso. E quando é preciso inovar, não têm metodologias. Não sabem o que é criar uma ideia piloto. Não sabem o que é testar. Não sabem o que é sprints. Não sabem o que é ser ágil. E isso, o que é que vai fazer? Vai impedir que possam
avançar para uma transformação digital, eu não digo perfeita, mas pelo menos rápida e que seja bastante importante. Isso é muito, 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 muito importante e fundamental para o processo. Depois há um outro elemento que tenho sentido muitas metodologias de empresas que são perigosas, que é a questão da decisão. Quem toma a decisão, como é que é o processo de decisão e quanto tempo demora essa decisão. Se para cada linha num site vocês têm que ir a uma reunião de board que só acontece 15 em 15 dias, eu acho que essa empresa primeiro tem que mudar todo esse processo interno antes sequer de pensar em fazer uma transformação digital. Isto é uma realidade e que assustadoramente eu tenho, ao longo dos últimos anos, visto isso acontecer demasiadas vezes e em empresas demasiado grandes, e quem está de fora diz: uau, que empresa fantástica, tão conhecida, estão sempre na televisão, vendem milhões, estão nas bolsas, estão em tudo, e de repente quando entramos dentro das estruturas percebemos que nem acreditamos como é que aquilo acontece, porque são máquinas muito, muito pesadas e muito hierarquizadas. Por isso, deixa-me só partilhar uma coisa em termos daquilo que estavas a falar da metodologia. Uhum. Nós temos tido uma grande experiência em aplicar metodologias à parte da inovação. E o que acontece é exatamente isso, ou seja, a transformação digital implica efetivamente haver uma inovação, às vezes não é só no produto, mas é no processo, é repensar o Customer Experience, é tentar olhar para o Customer Journey, que é o que é que o cliente vai fazer, como é que nós digitalmente podemos simular ou aparecer aqui com uma coisa diferente. E isso implica repensar tudo a Z. Uhum. E implica que este processo de inovação tem que andar a par e passo com a transformação digital e tem que ter apoio de topo. Porque há uma coisa que a gente sabe em todas as organizações e quanto maiores elas são, mais isso se sente. Que é, há uma resistência natural à inovação, porque a inovação muda sempre a estrutura do poder dentro das organizações. Portanto, a transformação digital também tem que passar por uma afirmação clara de poder e de uma direção nova dentro das empresas e tem que ser implementada de uma forma muito forte, porque senão basicamente perde vapor rapidamente. Isto confirma aquilo que tu estavas exatamente a dizer, que é uma experiência muito clara para nós. Eu tenho sentido isso muito, sim. Muitas empresas que nos pedem, por exemplo, tentar um bocadinho a bordo para preparar uma transformação digital, normalmente onde as coisas começam a correr menos bem é exatamente isso, quando de repente isso exige uma mudança de posições internas e que têm que ser ultrapassadas, senão não é possível. Eu já agora queria-vos deixar aqui um ponto engraçado, que é muitas vezes a transformação digital, se calhar para vocês que estão a assistir a este webinar, pode ter nascido desta questão do Covid, mas eu assisti a situações divertidíssimas, hoje em dia são divertidas, mas acreditem que não foram muito no momento, no qual as empresas de repente questionam situações tão simples como: espera lá, há ali uma entidade do governo que é mais rápida a responder e-mails do que nós, não é possível. Situações que eu assisti foram, eu diria, aqueles triggers, aqueles pontos de viragem que fez com que a estrutura toda dissesse: ups, acho que nós temos que mudar isso. De repente viram entidades que eles achavam que eram lentas a serem mais rápidas do que elas. Depois acontece o outro lado também, que é quando os nossos clientes querem experiências diferentes e nós só temos é conseguir responder a eles. Também já assisti muito a isso. Empresas que mesmo no business to business dizem: ui, nós temos parceiros ou temos clientes que são mais rápidos do que nós e esperam de nós inovação. Depois acontece muito questões como: às vezes os vossos recursos humanos não são suficientes e a transformação digital pode ajudar a que esses recursos humanos possam ser mais eficientes e possam ter aqui capacidade de focar noutras áreas que se calhar todo o lado tecnológico pode ajudar. E há outras formas, otimização de custos. Muitos de vocês que possam vender com distribuidores que tenham, e aqui falamos de venda de produto para cliente final, em que temos revendedores, distribuidores, todo este processo desta cadeia de custo que vos vai tirar margem, não é? Muitos de vocês, não sei se sabem, mas por exemplo um produto que sai de fábrica para ir parar uma loja, ela chega à loja com o valor 5 vezes mais alto. E vocês podem dizer: mas como é que isso é possível? É porque há toda uma cadeia que ganha, seja no transporte, seja na sua margem operacional, seja no for. Agora, se eu for o vendedor e conseguir cortar nisso tudo e vender diretamente ao meu cliente, e se prestar um bom serviço e ao mesmo tempo ter aqui algum cuidado para não canibalizar o meu mercado, por exemplo, eu espero que os meus canais de distribuição tradicionais, eu provavelmente vou otimizar custos e vou ter aqui resultados melhores. E depois, quando eu olho para uma concorrência que é muito mais rápida do que eu e eu não tenho outra hipótese, pode ser ali o meu estalar dizer: ok, para tudo, vamos olhar para o que é que vamos fazer. Bom, agora, uma vez que vocês já têm vontade de mudar, uma vez que vocês sabem que querem mudar, é preciso estruturar a vossa equipa interna. E a forma mais, eu diria, mais eficiente para que isto aconteça é criarem uma equipa de trabalho específica para a transformação digital. E que na realidade é uma equipa de trabalho que tem que ter raízes
nas várias unidades da vossa empresa. Não é uma equipa nova, é uma equipa que tem alguém de cada unidade. E isto é importante porque essas pessoas têm que ser escolhidas claramente pela sua vontade, pelo seu empowerment de poder trazer o digital, de vontade de mudar, mas eles são claramente responsáveis por quase fazer inside information da vossa empresa. Para isto é preciso um líder de projeto, uma pessoa, um porta-bandeira. Essa pessoa vai ter que ser aquela pessoa geralmente a mais carismática ou com mais poder na empresa. Já aconteceu, por exemplo, um presidente ser líder da transformação, um CEO ser líder da transformação e ser uma pessoa ativa. É importante que ela seja muito ativa neste processo, normalmente apaixonado por tudo isto. E depois, há um elemento muito importante que vocês podem fazer. Vocês não têm que fazer isto tudo de uma só vez. Então é importante criar aqui um mapa de transformação, tudo aquilo que vocês estão a fazer, passo a passo. O que é que sentem a necessidade de criar? Mesmo que não tenham um conhecimento tecnológico para o fazer, pelo menos sabem a função que querem fazer. E dividir isto em corridas de longa distância, mas depois os quick wins. Pequeninas alterações que vocês podem fazer ao vosso negócio que vai criar rápidos ganhos. Este processo do quick win é extremamente motivador para as equipas e geralmente gera dados que nos permitem tomar decisões para as futuras. Lembrem-se de outro ponto muito importante que faz com que tudo isto funcione. Considerem projetos piloto. Eu muitas vezes sou confrontado com empresas acima de tudo de grande dimensão que dizem eu para a minha escala eu não posso brincar, eu faço alguma coisa muito grande. Não. Até grandes empresas percebem que muitas vezes mais vale testar para 1000 pessoas, 10.000, escalar-se cá para 100.000 e depois sim, tudo testado, escalamos para 3, 4 milhões, se for o caso, sou uma empresa que vende para muitas pessoas, do que estar ali a arriscar um grande projeto para depois falhar. Por isso, não tenham medo, porque o piloto tem várias vantagens. Custos muito mais reduzidos, muito mais rápido de implementar e devolve dados muito, muito, muito práticos. Podem não ter uma base estatística tão alta, mas podem ser muito importantes. Depois, vejam metodologias de inovação. A transformação surge com a inovação. Regresso um pouco ao que o João falou há pouco. É muito importante este modelo de transformação, da inovação, trazer tudo isto, faz a diferença toda. Agora, é preciso quererem mudar e conscientes que isto vai alterar claramente tudo. Bom, para terminar, há um plano de implementação. Muitas das empresas não têm recursos internos, não têm que ir a parceiros externos, consultoras que vos vão ajudar a montar tudo isto, empresas que fazem os ecossistemas todos digitais, empresas de tecnologia, design, tudo isto são fornecedores que vos podem ajudar a criar, a materializar a vossa visão e, claramente, ter um roadmap e criar projetos, ter um cronograma de execução que garanta algo muito estrutural, não seja ad hoc. Ou seja, não queiram criar peças soltas, porque senão isso vai dar estrangulamento. Se calhar é preferível pensar internamente como é que o vosso back-office vai funcionar para quando entrar um site de e-commerce ou quando entrar uma informação que vem de uma rede social a pedir uma informação. Quem é que responde? Pequenas coisas como essas, às vezes, são um desafio enorme. Porque vocês têm dois tipos de projetos de transformação digital. O end-to-end, em que agarram num ponto e fazem tudo. E tem aqueles, porque se calhar já têm até presenças online, em que só querem mudar uma área. Estava há bocadinho a falar de uma entidade financeira. Se calhar, eles querem mudar a experiência de um crédito online. Querem simplificar, querem ser mais rápidos. E isso é um elemento de transformação digital do processo, por acaso core do negócio deles, mas já tem toda a sua presença. Mas isto muda muita coisa internamente para acontecer. Por exemplo, um hospital que passa a ter toda a função num telemóvel, todas as funções de um paciente num telemóvel, é uma transformação digital para o paciente, é uma transformação digital para o próprio hospital. Faz uma grande diferença. Um hotel agora que quer evoluir para o check-in online automático e para o check-out também, para todo um processo contactless e se calhar passa também por algo muito específico que pode ser feito num só projeto. Portanto, na prática garantam que tudo o que fazem tem feedback, porque vocês vão precisar de avaliar e vocês depois de avaliar vão tomar decisões e vão repetir todo este processo. Isto é a base da transformação digital. O que é que isto tem a ver com o longo prazo? E vamos terminar antes de irmos para as questões, que entretanto estamos 5 minutos já ligeiramente atrasados. Nada será como antes. Era o fenómeno do imigrante que eu há pouco falava. Não esperem que as coisas vão voltar a ser como eram. Eu confesso que para muitas áreas até vão ser melhores. Vale o que eu estou a dizer. Eu sou interno otimista. Não sou realista em alguns pontos. E o que eu tenho visto em termos de tecnologia, em termos digitais, é que sim, vamos passar aqui um problema económico que eu acredito não vai ser fácil para a maioria das empresas, mas ao mesmo tempo outros canais estão a surgir e acima de tudo os digitais estão-nos a permitir obter mais margens e muitas vezes otimizar processos que tenham custos muito elevados. E isso de alguma forma vai-nos compensar algumas perdas. Eu não posso esquecer, no outro dia falava com uma empresa que fornece alimentos vegetais e fruta para hotéis e acima de tudo acho que para hotéis e para grandes restaurantes. E eles de repente perderam esse negócio todo e mudaram-se para o online.
E, curiosamente, no online, eles fizeram volumes de faturação diários que nunca imaginaram ser possível fazer. Aliás, por piadas, diziam, é bom que o confinamento dure mais 2 ou 3 meses, porque isto até está a correr bem. Nós, enquanto empresa, estamos a levar uma tareia, mas este modelo online, e eles montaram um site, uma plataforma simples, fizeram tudo aquilo foi tudo feito em tempo real, porque estavam a faturar zero, pelo menos queriam faturar qualquer coisa. O qualquer coisa para eles é significativo ao dia de hoje. E é muito interessante. Agora, o que é que vai acontecer eles aqui para a frente? Eu, tanto quanto eles dizem, não, o canal online vai continuar a existir, e se eu puder apostar nele ainda mais, melhor ainda. Assim, a longo prazo, vocês vão conseguir medir mais, gerir melhor a relação, otimizar os vossos processos, isto vai-vos alterar muito a empresa, mas é um investimento que vai ver claramente resultados a médio e longo prazo. E vocês vão reparar que os clientes também vão gostar desta experiência e que vão conseguir sentir que vão poder manter esta relação convosco, se calhar com processos muito mais rápidos, muito mais simplificados e provavelmente nem querem saber de voltar àquilo que era o processo anterior, que era mais lento. Tudo bem, se calhar era presencial, dava tempo para beber um café, mas as pessoas provavelmente querem focar-se no ponto final para o qual estão a fazer tudo isto e não tanto na burocracia que muitas vezes os processos passam. Lembrem-se que estes canais vão-vos permitir comunicar mais, construir relação, reter clientes e sim, vender mais. Este é um ponto fundamental, este é claramente aquilo para o qual nós estamos aqui a criar esta transformação. Lembrem-se só de um ponto para terminar, e é o meu último slide. Continuamos a necessitar de um contacto humano, continuamos a necessitar de uma relação humana. Há algo que eu sinto muito e que tento lutar sempre com os meus clientes, até inclusive, como eu partilho convosco, dou aulas em vários locais e partilho em alguns dos cursos, estamos a falar, grande parte dos meus alunos são diretores de marketing, diretores digital. Tento sempre levar-lhes ao ponto de não se esquecerem que é preciso haver uma relação humana, que é preciso haver uma cara, é preciso haver um nome que represente mesmo esta relação digital. E isso consegue-se às vezes com uma assinatura de e-mail com a cara de quem está a assinar, e essa pessoa é real, com um vídeo que é feito à pessoa A ou B da empresa que explica uma ação que informa o cliente, mas aquela pessoa é aquela pessoa que ela se calhar vai encontrar, por exemplo, na construção de vendas de um automóvel, porque não? Toda esta experiência terá que ser o mais personalizada possível. Alguns bancos estão a conseguir fazer bem, com mails que são personalizados. Tem, por exemplo, uma pessoa responsável pelo gestor de conta que manda um mail personalizado em seu nome. Nós sabemos que é muito automatizado, mas eu pelo menos tenho um nome, que é uma cara, que é um telefone que eu posso ligar e que me vai dar respostas. Por isso, não se esqueçam que é preciso humanizar esta relação tão digital. Bom, feito isto, João, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa? Eu só para acabar, em termos da questão de médio e longo prazo, eu acho que há uma coisa que mudou mesmo a médio e longo prazo, que é óbvia, que é as pessoas hoje em dia deixaram de ter medo de comunicar online. E, portanto, o processo de digitalização vai ser provavelmente uma das alavancas mais poderosas para se dar aqui um grande salto de produtividade, ou seja, a partir dos anos 80 nós começámos a acelerar muito a produtividade e teve um pico económico, que eu diria, no início do século, e eu acho que esta questão da aceleração da digitalização, etc., e a aceitação que as pessoas hoje em dia estão a ter estes processos vão efetivamente, provavelmente, relançar uma nova fase económica que de alguma forma vai compensar este embate que a gente está a ter aqui assim a curto prazo. Eu pelo menos tenho a esperança que isso venha a acontecer, mas se calhar só ter isto. Vamos ver. Muito obrigada Mário pela excelente apresentação e ao João Cabral também pelas contribuições que foi dando aqui ao longo desta sessão. Tem sido bastante construtivo.